E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes de começar o vídeo, quero agradecer o apoio, colaboração no nosso canal aí do Raimundo e de sua esposa. Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente sua família. É isso aí, tamo junto. E também agradecer a todos os apoiadores e membros do canal. E também aos inscritos, né? Que sem eles a gente com certeza não estaria aqui. Então, quero pedir a vocês também que se inscrevam no canal do professor Olavo de Carvalho, que está perto aí de fazer 1 milhão de inscritos. E também confira sua inscrição aqui no nosso canal. Vamos deixar um vídeo aí bem interessante para vocês, um trecho de uma aula do professor Olavo de Carvalho, para começar assim essa terça-feira, né? Bem informado e com bastante conhecimento. Também se inscreva no nosso Telegram e no Instagram. A gente está pensando em fazer aí algum sorteio de algumas canecas aqui no canal, mais para interagir com o pessoal. Aí a gente ainda está formulando aí como que vai ser, mas fiquem ligados na comunidade que a gente vai colocar lá os detalhes desse sorteio. Tranquilo? Então é isso aí, forte abraço, fiquem aí com o trecho. Valeu! Mas quer dizer que até hoje, este impacto da revolução científica é muito exagerado. E exagerado no sentido positivo. Como se assim, Deus revelou a verdade. Nós vivíamos na ilusão, agora estamos na verdade. Eu digo, não. Você vivia no universo visível, que continua sendo o mesmo agora, e você inventou um outro ponto de vista mecânico, do qual o universo aparece de uma outra maneira. Você opor uma coisa, como fez Giordano Bruno, que era um monstruoso charlatão. Eu nunca vi, assim, de vez em quando ele dá uma dentro, né? Mas, em geral, era muito desonesto. Se opor uma coisa a outra, é a mesma coisa que você assistir a peça Hamlet, tá certo? E depois você impugná-la com base na arquitetura do teatro, no funcionamento da iluminação, né? E do sistema sonoro, etc, etc. Esses dois pontos de vista são inteiramente legítimos. Eu posso ir lá, assisto a peça, entendo o drama, a relação entre os personagens, etc, etc, o desempenho dos atores, essa coisa toda, né? E depois eu posso ver o teatro como estrutura física. Mas, agora você diz, olha, o que está acontecendo, esse negócio de Hamlet, né, essa coisa que esse Hamlet está falando, tudo isso aí é mentira. A verdade é que tem aqui um fio, né, ligado ali no holofote, e tem um sistema de som, essa é a verdade. E os idiotas acreditam, e acho que agora finalmente abriu os olhos, eu entendo a realidade. Gente, é uma coisa que beira o retardamento mental. Eu lamento dizer isso, mas quer dizer que a nossa visão gloriosa da modernidade, ela é basicamente um engano, ou um engodo, se você quiser. Na maior parte dos casos é apenas um engano. O sujeito não se lembrou de perguntar isso. Eu digo, como que a revelação das órbitas heliocêntricas poderia impugnar o esquema visual dos planetas vivos da Terra? Como pode? Não pode. Entende? Isso é a mesma coisa que você impugnar o desenho de uma pessoa baseado no exame de sangue, no exame de urina. Você, não, a pessoa não é essa aí, a pessoa verdadeira é essa aqui, que está aqui no exame, né? Quer dizer, é uma mudança de ponto de vista. E esses pontos de vista não podem se excluir, eles não podem sequer ser comparados. Porque eles são absolutamente heterogêneos, não tem nada que ver uma coisa com outra. Né? Então, esse foi, vamos dizer, o início do drama moderno. Agora, essa troca de ponto de vista criou, então, a destruição do único esquema simbólico que permite a descrição da vida humana, tanto individual quanto coletiva. E, não por coincidência, você vê que até essa época, o interesse por astrologia era bastante restrito. Os reis, os papas, de vez em quando consultavam astrólogos, sobretudo para ver coisa de colheita, de clima, etc, etc. Ou então, às vezes, o destino das nações, uma coisa desse tipo. A partir da Renascença, isso é desta revolução científica,
a astrologia vira uma mania europeia. Não é uma coisa estranha? Justamente na hora que aquele modelo, você diz que foi impugnado, você começa a se basear nele para você analisar tudo. Quer dizer, a astrologia se torna uma moda depois da Revolução Científica e não antes. Né? E esta moda alcança o seu ápice na época do materialismo científico, que é o século XIX. Se você pegar onde se cria o movimento astrológico moderno, a astrologia tal como hoje se entende como uma profissão voltada para as massas, com uma imensa clientela, não é isso? Mobilizando bilhões de dólares por ano, se cria no século XIX, que é o século do materialismo científico. Nós olhamos tudo isso e dizemos, isso eram superstições medievais. Durante a maior parte da Idade Média, simplesmente não houve astrologia nenhuma. Se você pegar desde a queda do Império Romano até o século XI e XII, não aparece astrologia nenhuma. Depois aparece um pouquinho, quando vem os manuscritos árabes, né? E aparece uma espécie de astrologia de elite. Né? Mas a astrologia como profissão de massas começa a se constituir na época da Revolução Científica, chega ao auge no século XIX e hoje é uma verdadeira mania, né? Universal. Isso quer dizer que se o modelo pelo qual você pode descrever e apreender a imagem, por assim dizer, a imagem visível do sentido da vida, lhe escapa, você vai buscar o sentido da vida em alguma coisa que imite isso. O que é o horóscopo? É isso aí. Tem milhões de pessoas buscando o sentido da vida. Vai lá consultar o astrólogo, com base nos planetas, dizer o sentido da vida dela. E o astrólogo diz, evidentemente, e daí elas pagam. Isso que não quer dizer que os astrólogos vão errar sempre, claro que não. Só que eu já vi consultas astrológicas que duram 5 horas, de estudos até as encarnações anteriores e futuras, né? Todos os pensamentos, tudo inconsciente do cara. Tá? Olha, eu estudei esse negócio um bocado, eu olhando o mapa eu consigo dizer 2, 3 coisinhas. Quer dizer, o resto é evidentemente tudo inventado. Né? Porque este esquema, ele como é baseado em relações analógicas, ou seja, semelhanças e diferenças, né? Ele estimula a imaginação. A gente começa a ler um mapa astrológico, bom, daí ele não para mais. Então, esta é a situação em que nos encontramos hoje. Por outro lado, como eu assinalei, a reforma protestante, embora fosse empreendida por 2 camaradas, um dos quais era um astrólogo, que era Melanchthon, Philip Melanchthon, segundo no comando do Lutero, era um astrólogo, mas, de modo geral, o protestantismo foi violentamente anti-astrológico e favorável à Revolução Científica moderna. Né? E a Igreja Católica, evidentemente, com muitos dos seus membros, inclusive o próprio Copérnico, né, estavam envolvidos na Revolução Científica, acabou tomando o partido deles e varreu a imagem medieval para baixo do tapete. E hoje o máximo que nós vemos em termos de recuperação disso é coisa como empreendimentos como o do C.S. Lewis, que no livro de Discarded Image, a imagem descartada, ele exalta o valor simbólico, poético, imaginativo dessa imagem medieval. Mas não ousa tocar no problema da sua validade objetiva. Mas este problema, o problema da validade objetiva, é o grande problema. Né? Ou nós aceitamos, de vez, que toda ideia de sentido da vida é pura invenção, e que nós vivemos num universo inóspito, que nós tentamos controlar materialmente, mas que quanto mais nós tentamos controlar, mais nos parece esquisito, até o ponto de que o controle máximo que é obtido na física quântica é tido como incompreensível,
Ou seja, nós não compreendemos absolutamente nada, mas nós inventamos significado, sentido, valor, etc, etc. Ou nós aceitamos isso de vez, tá certo? E nos trancafiamos num hospício cósmico, tá certo? Ou então nós vamos ter que restaurar a velha imagem medieval, que no fim das contas é geocêntrica. Não é possível você representar a vida humana desde um ponto de vista heliocêntrico. Pouco importa que a estrutura do céu mecânico seja heliocêntrica, ou qualquer coisa ocêntrica, não importa isso. O que importa é o seguinte, são os vários padrões de luz que se formam no céu a partir do movimento dos astros. Então podemos dizer que o mapa do céu, tal como visto nessa tradição, ele é por si um drama humano. Tudo ele é por si um drama humano. Né? Tudo ali tem vida, tem sentido, é um personagem, tudo fala. Então você pode descrever a vida humana em função dessa imagem cósmica, porque a vida humana é um drama e ele também é. Então, é o drama humano dentro do drama cósmico, expresso no drama cósmico, e vice-versa. Não há outra maneira de fazer isso. Agora, se um monte de astrólogo profissional me ouve dizer isso, eles vão dizer, tá vendo, tinha razão aí. Custa £1.000 a consulta. E o inimigo da astrologia vai dizer, tá vendo? Ele está dizendo que a astrologia não funciona. Mas isso são para pessoas de mentalidade vulgar que estão interessadas apenas nesse aspecto polêmico idiota. Não na compreensão de um processo histórico que nos envolve e do qual depende o nosso próprio destino individual. Deu para entender? Estou aberto a perguntas agora. Mas, espera, vem aqui. Quem quiser fazer pergunta, vem aqui. Professor, em relação à alteração da concepção do cosmos, qual o efeito em relação à pessoa humana, que é sempre considerada como microcosmos, e se essa revolução científica é uma das causas que o Alain Renault vai descrever no livro dele? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A própria noção de microcosmo, na concepção moderna, nós não somos um microcosmo mais. Porque entre o cosmos e o ser humano existe uma diferença de substância. Nós não temos conexão com o cosmos e, portanto, não temos conexão com o sentido do cosmos. Veja, no universo reduzido, né, a forças materiais, a forças matemáticas, por assim dizer, onde você vai achar um Deus aí no meio? Esse Deus em que os caras acreditam, ele é muito mais miraculoso do que o Deus em que eu acredito. Porque esse Deus deles faz um treco impossível. Está entendendo? Quer dizer, ele sendo totalmente espiritual, ele atravessa esse mundo puramente material e atinge a alma humana por meios totalmente imateriais. Em que o Aristóteles pode nos auxiliar quando ele diz que a alma, de certa forma, é tudo, e o de ânima? Essa... Espera, faça a pergunta mais perto aqui. Em que sentido a filosofia aristotélica ainda poderia restaurar algo da similitude entre o macrocosmos e o microcosmos, quando no De Anima, Aristóteles vai concluir, no livro 3º, capítulo 9, que a alma é, de uma certa forma, tudo. A alma, ele diz, de certo modo, ela é tudo o que ela conhece. Isso. Certo? Porque a alma, ela consiste basicamente em conhecimento. Mas você verá, a física de Aristóteles é a base de toda essa descrição medieval do cosmos. Agora, se você perguntar assim, quanto da física de Aristóteles foi impugnado cientificamente? Só uma coisa, as órbitas circulares. Só isto.
Segundo, a física de Aristóteles não é uma física. Só que os caras só descobriram isso em 1970. Fizeram um congresso, a Unesco fez um congresso com Aristóteles e disseram: isso aqui não é uma física, isso aqui é a metodologia geral da ciência. Então, como é que a metodologia geral da ciência pode ser impugnada por qualquer descoberta física? Não pode. Está entendendo? Quer dizer, esse impulso de você de criar confrontos polêmicos, ele não há nenhum. Isso aí é simples autopropaganda. Se você estuda a vida de Galileu, por exemplo, você vai ver, Galileu tem um senso de autopropaganda que é um negócio monstruoso. Era um prêmio Nobel de narcisismo. Newton era outro, né? Newton era um cara semi-louco, né? Assim, tão autoritário, agressivo, entendeu? Esses caras todos não eram bons da cabeça. Não é uma pessoa que você possa confiar em termos de busca do sentido da vida. Eram gênios especializados. Mais ou menos como calculador prodígio idiota. Né? Filosoficamente, eu acho que são todos desprezíveis. Porque a primeira coisa que você tem que exigir do filósofo é que ele tenha consciência do que ele está fazendo. E consciência das implicações do que ele está fazendo. Então, se qualquer sujeito que afirma que a visão heliocêntrica destruiu uma ilusão milenar, né, ele está criando uma ilusão que talvez não seja milenar, mas vai durar um século. E ele não sabe que está fazendo isso. Mas, veja, até hoje, todo mundo sabe que os dois sistemas de referência são válidos. Mas continua repetindo que o sistema copernicano destruiu uma ilusão milenar. Então, o sujeito que diz isso, ele não sabe o que está falando. Uma coisa não destruiu, nada foi destruído. Acrescentou um outro ponto de vista, o qual pode ser muito útil para a compreensão da mecânica, do funcionamento mecânico da coisa. Cuja utilidade ninguém nega, mas que não pode dispensar a anterior. Não dá para você soltar um foguete no espaço com o modelo heliocêntrico. Você não pode fazer isso. E se você pegar a coisa mais avançada que tem na ciência, ela ainda depende do modelo geocêntrico. Então, por que dizer que ele foi uma ilusão, se você ainda o usa, se você ainda depende dele? E daí você vai negar a revolução científica e você vai negar a glória suprema da modernidade, que é de ter destruído as ilusões milenares da pobre espécie humana e revelado Deus a um bando de cretinos. Se você comparar esses gênios, supostos gênios da Renascença, com os gênios da Grécia, você vê que todos eles são mutilados. Galileu, Newton, Descartes. Nenhum deles assim, é um homem verdadeiro. Essa imagem do homem da Renascença, isso é um mito. Né? O homem da Renascença, bom, vai aparecer um desse, depois aparece. Leibniz era um homem desse tipo, né? Mas Galileu não era, Descartes não era, né? Newton não era. Quando você hoje lê a teologia de Newton, você fica. A teologia de Newton era o Islã. Ele queria destruir a teologia trinitária e construir uma teologia da unidade absoluta. Muito provavelmente ele leu isso em fonte islâmica. Não foi invenção dele. Porque unidade absoluta é o nome da teoria do Muhyiddin Ibn Arabi, o maior metafísico islâmico, e provavelmente ele ouviu falar de alguma coisa disso e decidiu fazer uma versão ocidental disso. Agora, quando você imagina, examina um pouco a ideia da unidade absoluta, ela leva a tantas e tantas e tantas contradições, né? Que eu vejo que é uma estrutura autoritária dos Estados islâmicos em geral, e a natureza sempre sangrenta desses regimes que eles criam, e sangrenta e instável. Eles não conseguem criar um regime que dure 10 meses. Né? Eu digo, bom, deve ter haver algo errado a sua teologia lá para trás, né? E se tudo é baseado nela e tudo está tão instável assim,
Quer dizer, você primeiro idolatra o governante, depois você corta a cabeça dele, depois você põe outro pior. Sempre foi assim. Né? Quer dizer, os países islâmicos, eles vivem no caos ou na tirania, não tem outro jeito. Por exemplo, na Arábia Saudita tem uma certa ordem, porque tem lá os wahhabitas, né? Eles fiscalizam tudo, policiam tudo, não deixam ninguém falar o que não concorda com ele, pronto, acabou. Então, tem a ordem tirânica. Mais alguma pergunta? Deve ter pergunta aí online. Você falou... Espera aí. Você tem que gritar daí, porque você não pode andar. Você falou ontem ou anteontem sobre uma cura, né? Como a gente restauraria depois esse desvio na modernidade? Não, a gente não. Isso aí quem tem que fazer, isso aí é a Igreja Católica que tem que tomar essa iniciativa. Ela tem que rever as suas posições com relação à revolução científica, né, e ter a coragem de se opor aos excessos da revolução científica. Agora, se você aceita, Galileu, Descartes... Veja, durante o século XVIII, na França, os seminários jogaram fora São Tomás de Aquino e adotaram René Descartes durante um século. Isso tem consequência até hoje, né? Quer dizer, a subserviência da Igreja Católica perante a ciência moderna é uma vergonha. Então ela tem que voltar atrás, rever, né? Falou, opa, eu tive muita pressa demais em concordar com meus inimigos, mas eu estava certa. Tem que voltar lá atrás. Pô, o livro do Robertson James, Galileu estava errado, a igreja estava certa. Eu não sei se o Robertson James está certo na tese dele, mas eu acho que é um livro que faz muito bem, porque ele restaura um debate que nunca houve. Ninguém jamais quis discutir isso. Todo mundo pode dizer, está aqui, o heliocentrismo é verdade, o outro é falso, nós desfizemos a ilusão, bom, mas continuamos usando a ilusão para lançar foguete e dirigir navio. Espera aí. Que tem uma falsidade no meio disso, está óbvio, né? Então, o livro dele, pelo menos, tem essa vantagem de renovar um debate que tinha sido reprimido.